Olá, meu querido irmão, bem-vindo para o nosso 7º episódio desta temporada do estudo das profecias práticas. Hoje, nós vamos avançar com os 7 para o fim. Tivemos a primeira parte dos 7 para o fim, no tema passado, onde entendemos que Deus havia estabelecido 7 festas entre o povo de Israel. De acordo com Paulo, em Colossenses capítulo 2, estas festas, estes sábados, apontavam para as realidades futuras. Vimos muito bem a festa da Páscoa, que apontava para a morte de Cristo, a festa dos pães asmos, que apontava para o descanso de Cristo no sábado, a festa das primícias, que apontava para a ressurreição de Cristo como sendo as primícias dos que dormem. Vimos a festa do Pentecostes, que representava a descida do Espírito Santo e a conversão da multidão a Deus. Vimos a festa das trombetas, que acontecia no primeiro dia do 7º mês, representa o conjunto de sinais, trombetas, alarmes que Deus enviou ao mundo, mostrando a proximidade do dia do juízo. Falamos sobre a festa da expiação, que representa o juízo investigativo que começou no céu a partir de 1844. Falamos também sobre a festa dos tabernáculos. E vimos que, de acordo com Apocalipse capítulo 21, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e Ele trará o seu tabernáculo e morará com os homens. Vamos avançar com mais uma série de 7 ao fim. Vamos convidar aqui a presença do Espírito Santo. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, nosso Pai, por teu infinito amor. Mesmo vivendo num mundo agitado, trabalhos, o Senhor nos proporciona um momento especial para descansarmos, estudarmos a Sua Palavra. Buscamos, Pai, a iluminação do Seu Espírito. Nos faça compreender a importância desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Nós já aprendemos que Cristo, ao morrer, ressuscitar, subiu ao céu. E João, o discípulo amado, na sua primeira visão no livro de Apocalipse, vê Cristo aonde? Entre os 7 candeeiros. Aprendemos muito bem que os 7 candeeiros no santuário em Israel ficavam num lugar santo. Apocalipse 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. João ouve uma voz que falava com ele. Ele, ao virar-se, a primeira imagem que ele observa são os 7 candeeiros de ouro. Para nos chamar a atenção, João era judeu, ele sabia muito bem aonde é que ficavam os 7 candeeiros. No templo, sabia muito bem. Então João vê Jesus Cristo no lugar santo do santuário celestial. E não só, ele continua dizendo, depois de ver os 7 candeeiros, João diz, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. É Jesus Cristo, amados irmãos, é Jesus Cristo, com vestes sacerdotais. Agora, no verso 20, o próprio Cristo vai explicar para João o que simbolizavam, o que representavam aqueles 7 candeeiros. Vemos aqui, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Agora aqui. E os 7 candeeiros, onde está Jesus, são as 7 igrejas. É o próprio Jesus que está dando a resposta aqui. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Fica a pergunta então, quais são essas 7 igrejas? No livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, são descritas as 7 igrejas. Queridos, veremos hoje aqui. Agora, algo importante. Essas 7 igrejas descritas em Apocalipse 2 e 3 têm uma aplicação histórica. Podem representar 7 períodos da era cristã. Por quê? Como é que nós chegamos a essa conclusão? Porque o contexto nos sugere, veremos daqui a pouco. Mas também tem uma aplicação espiritual. Os conselhos que Jesus nos dá aqui, as repreensões que Jesus nos dá aqui, são aplicáveis a qualquer momento da história, certo? Uma aplicação histórica,
mas também uma aplicação espiritual para qualquer momento da história. Então vejamos as 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando, estamos falando dos 7 para o fim. Primeira igreja, encontramos em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, vou ajudar você. Apocalipse capítulo 2, começando do verso 1. A igreja de Éfeso. Queridos, a igreja de Éfeso foi fundada por Cristo, quando ele chamou os seus discípulos, Pedro, João e outros. O que é dito? Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é esse? É Jesus, é Jesus. Jesus diz aqui: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Uma pausa. Em todas as cartas às 7 igrejas, Jesus Cristo começa dizendo: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Jesus Cristo sabe tudo sobre si. Jesus Cristo conhece as tuas obras. Conhece os privilégios que estão diante de ti. Jesus Cristo conhece suas batalhas. Jesus Cristo conhece as perseguições que você enfrenta. E ele diz: suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Queridos, que maravilhoso ouvir isso de Jesus. A igreja de Éfeso, a primeira igreja, é conhecida como a igreja pura e fiel. Se nós lermos o livro de Atos 2, também o capítulo 4, nos mostra como é que era a vida desta igreja fiel, desta igreja primitiva. Era uma igreja também perseguida. Por isso Jesus diz: conheço as tuas obras. Conheço a tua perseverança. Suportaste provas. Queridos, quando Jesus ascende ao céu, os discípulos, recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes, começou, naquele momento, uma forte perseguição. Vemos aqui, por exemplo, Estevão sendo apedrejado. Quase todos os apóstolos de Cristo morreram, foram martirizados. É a igreja que foi provada no fogo, mas saiu purificada. Queridos, os imperadores romanos eram terríveis. O imperador Nero incendiou a cidade de Roma e botou a culpa nos cristãos. Milhares de cristãos foram queimados em tochas, outros lançados aos leões. A igreja primitiva sofreu. Por isso Jesus diz: conheço as tuas obras, a tua perseverança em meio às provas. Por isso, Jesus Cristo deixa uma promessa para essa igreja perseguida. No verso número 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, porque nem todos seriam vencedores. Outros abandonariam a fé em meio às provações. Outros abandonariam a fé por verem leões famintos. Outros abandonariam a fé por verem tochas acesas para os devorar. Jesus diz: ao vencedor, aquele que permanecer firme, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, por que Jesus fala aqui sobre a árvore da vida? Era um conforto para esses discípulos que enfrentariam a morte. Jesus diz, não tenham medo da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E se vocês morrerem por amor a mim, não se preocupem, porque vocês estarão no paraíso de Deus. Vão se alimentar da árvore da vida. Passando, amados irmãos, para a segunda igreja, vocês podem encontrar, a partir do verso número 8, a igreja de Esmirna. Essa palavra Esmirna deriva de um bálsamo aromático, chamado mirra, que era usado para embalsamar os mortos, mas era bem perfumado, bem cheiroso. Mas esse bálsamo, para exalar o seu perfume, precisava ser esmagado. Sim. Da mesma forma, a igreja de Esmirna, que representa a história da igreja cristã, do ano 100, quando o último apóstolo João morre, até o ano 313 depois de Cristo. Vou explicar por quê.
Esta igreja de Esmirna foi esmagada pela provação, foi esmagada pela perseguição, mas ela exalou um puro perfume de lealdade a Cristo, queridos. Se Deus viesse hoje e o esmagasse, será que você exalaria um puro perfume de lealdade e fidelidade a Deus? Vemos aqui, Apocalipse 2, verso 9. Jesus diz: conheço a tua tribulação. A tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja não tinha nada em termos de valores monetários, em bens. Não tinha templos magníficos, não tinha boa música, não tinha nada disso. Mas Deus diz: tu és rico. A riqueza espiritual é muito mais valiosa do que a riqueza material. Busquemos, amados irmãos, a riqueza espiritual. Você pode não ter nada neste mundo, mas Deus dizer para si: tu és rico. A riqueza espiritual. Verso número 2. Deus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Igreja de Esmirna, que seria esmagada, mas exalaria o puro perfume de lealdade a Cristo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Queridos irmãos, não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, e tereis tribulação de 10 dias. Isto é profecia. Já aprendemos que um dia em profecia representa um ano. Exatamente, 10 dias são 10 anos. Agora entendam que a igreja de Esmirna, desde o ano 100, foi perseguida, mas a maior e mais terrível perseguição aconteceu dos anos 303 até 313. A perseguição do imperador Diocleciano. Falaremos daqui a pouco, voltaremos para aí. Agora veja o que diz Jesus: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Jesus não diz que você não vai morrer. Jesus não diz que o leão não vai te estrangular vivo. Jesus não diz que as chamas não te consumirão. Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma coroa eterna para todos aqueles que serão fiéis. Queridos irmãos, neste tempo, muitos cristãos foram massacrados nas arenas romanas. Mesmo assim, Jesus vem confortar mais uma vez, no verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor, aquele que perseverar, pode morrer nesta terra, mas vai ressuscitar. João capítulo 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e ressuscitarão. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para a ressurreição da condenação depois dos 1000 anos. Apocalipse 20 deixa isto muito claro. Jesus está dizendo: se você permanecer fiel, pode morrer nesta terra sim, mas não sofrerá o dano da segunda morte depois dos 1000 anos, que é a morte eterna. Queridos, vale a pena ser fiel, porque a morte que nós passamos aqui é a primeira morte. Jesus tem poder sobre essa primeira morte. Vamos à terceira igreja, igreja de Pérgamo, que foi dos anos 313 a 538 depois de Cristo, da nossa era. Por que 313? Quando se acabou a perseguição dos 10 anos do imperador Diocleciano. Neste ano, amados irmãos, um imperador romano chamado Constantino decretou liberdade religiosa. Começava uma nova era, parecendo bonita, parecendo maravilhosa. Queridos, a palavra Pérgamo deriva de duas palavras gregas. Per, que significa através, por meio de, entre, e gamos, que significa casamento, aliança. Houve, amados irmãos, uma aliança, um casamento entre o cristianismo puro e o paganismo. Desta união, deste casamento ilícito, surgiu um filho. Que filho é esse que surgiu? Vemos aqui o apóstolo Paulo, segunda carta a Tessalonicenses 2, verso 4. Ninguém
de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é? O filho da perdição. Queridos, houve um casamento entre o cristianismo e o paganismo. Desse casamento resultou num filho da perdição. Continua. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está claro? Está claro. Foi neste tempo que surgiu este poder religioso que pretende ser Deus na terra. Amados irmãos, vemos aqui Apocalipse capítulo 2, verso 12. O que Jesus fala sobre esta igreja? Conheço o lugar em que habitas. Estão percebendo? Jesus já não diz conheço as tuas obras, mas conheço o lugar em que habitas. Quer dizer que essa igreja já tinha o quê? Já tinha uma sede. A igreja de Pérgamo já tinha uma sede. Onde está o trono de Satanás? Aí tem que vir Satanás. Eu não coloquei, foi uma falha. Apocalipse 2, verso 13 diz, sim, onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Portanto, seria uma igreja que continuaria se chamando cristã. Sim, tem um nome de cristão, tem algumas práticas cristãs, sim, mas abandonou, se apostatou. Queridos irmãos, quando o cristianismo se infiltrou nos palácios reais através da conversão do imperador Constantino, ele decretou liberdade religiosa, falamos há pouco tempo atrás, e os cristãos ficaram maravilhados. Uau! O imperador agora é nosso irmão. Mas ao invés da igreja converter o mundo para Cristo, foi o mundo que converteu a igreja. Houve uma apostasia, amados irmãos. Houve uma apostasia. Vemos aqui, o imperador Constantino uniu a igreja e o Estado. Desta união da igreja e o Estado resultou na apostasia. Continuando, amados irmãos, igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira começa do ano 538, quando esta igreja é oficializada, quando ela recebe plenos poderes, ganhou supremacia, ganhou poder em todo o Império Romano. É dito aqui, amados irmãos, conheço as tuas obras, mas presta atenção. Agora nós precisamos entender aqui que no tempo de Tiatira, como nas eras passadas, sempre existiu uma minoria remanescente. Aqueles que permaneceram fiéis e não se corromperam. Essas pessoas eram encontradas nas montanhas, nos Alpes, porque escondiam-se deste poder apóstata que matava a todos aqueles que não queriam seguir essa apostasia. E Jesus diz para essa minoria fiel no tempo de Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eram encontrados, amados irmãos, nos montes. Temos, por exemplo, os valdenses, albigenses, vemos aqui, eles mantinham as verdades bíblicas, escondidos. Mas Jesus vem agora e diz, falando para aquela grande igreja que se prostituiu, não a fiel agora, não a minoria fiel, mas a maioria que se apostatou. Diz aqui, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quem foi Jezabel na Bíblia? Quem foi Jezabel? A mulher do rei Acabe. Uma mulher pagã que veio, prostituiu o povo de Deus em Israel para adorarem a Baal. Agora, não se esqueçam, isto é profecia. Mulher em profecia representa o quê? Representa igreja, sim, de acordo com Paulo, na sua carta a Coríntios, capítulo 11, verso 2. Lemos, porque zelo por vós com zelo de Deus,
visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo preparava a igreja de Corinto como quê? Como virgem pura, como igreja pura, como mulher pura. Então entendam que mulher representa igreja, mas a igreja descrita aqui como Jezabel não pode ser essa igreja pura. Não, é uma igreja apostatada, é uma igreja que se apostatou dos caminhos da verdade. Sim, o livro de Apocalipse nos descreve isso. Duas mulheres, uma em Apocalipse 12, vestida de sol. Sim, esta é a igreja que Paulo está dizendo, a igreja pura para se apresentar a Cristo. Mas o capítulo 17 fala de outra mulher, vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas. E os reis se prostituíram com ela. Claramente, que é essa mulher que Jesus está falando aqui como sendo Jezabel. A igreja apostatada que se prostituiu com a cultura pagã. Agora, quem é essa igreja? Quem é? Quando a igreja papal se estabeleceu oficialmente em 538 d.C., muitas práticas pagãs foram trazidas à igreja. Adoração aos santos, canonização dos santos, adoração dos mortos. Vemos aí a adoração da Virgem Maria. Vemos a adoração de imagens de escultura, o purgatório, o limbo, orações repetitivas, a Páscoa, vemos aí o Natal e outras abominações. O verso número 21, Deus diz que trabalhou muito com essa igreja apóstata para voltar aos caminhos do Senhor. Como Deus é maravilhoso. Deus chamou atenção. Volte, abandone esse caminho. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Através de quem? Homens que Deus levantou. Temos John Wycliffe, John Huss, Jerônimo, Tyndale, o próprio Martinho Lutero, que cravou as 95 teses. Deus chamou atenção a esta igreja, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Não quis ouvir, não. Queimou muitas pessoas nas tochas. Afogou várias pessoas nos rios. Vemos aqui, queridos, aqui está um homem, considerando-se servo de Deus, dizendo, herege, retrate-se, ou será queimado. Estes homens preferiam morrer a seguir o caminho da apostasia. Conseguiu influenciar reis da terra. Conseguia éditos, conseguia acordos para destruir todos aqueles que não seguissem suas doutrinas. Vemos aqui, estes homens iam para matar. Vocês já ouviram falar do massacre de São Bartolomeu? Quantas pessoas foram assassinadas naquele massacre? Crianças, idosos, mulheres grávidas. Por este poder que diz que é representante de Deus na terra, que é representante de Cristo na terra. Passando, amados irmãos, para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes começa de 1517, quando o grande reformador Martinho Lutero cravou as 95 teses no portal da igreja de Wittenberg. Sim, os alicerces do poder papal, os alicerces do poder romano religioso foram abalados. A história começou a mudar. Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Quando Martinho Lutero traz aquelas teses, este movimento de Lutero passou a ser chamado Reforma Protestante. Era um nome bonito que vinha para protestar contra a apostasia de Roma. Mas quando Martinho Lutero morre, só ficou um nome bonito, Reforma Protestante. Mas os princípios que Martinho Lutero defendia, pouco a pouco foram lançados por terra. Por isso que Deus diz, tens nome de que vives, tens nome bonito, Reforma Protestante. Mas não é nada de reforma. Queridos irmãos, vemos aqui, por exemplo, o rei Henry VIII, que foi o fundador da igreja anglicana na Inglaterra, adotou as mais rigorosas leis para impor as doutrinas da sua igreja, assim como fazia o poder católico romano. O rei reformador perseguiu
tanto católicos como protestantes. Estamos vendo? Estamos vendo? Tem nome bonito, protestante, mas adota os mesmos princípios. Está morto espiritualmente. As primeiras igrejas protestantes da Europa, quando conseguiram se estabelecer e adquirir poder, começaram a agir da mesma forma como a igreja de Roma fazia na Idade Média, perseguindo, banindo, prendendo e mesmo matando aqueles que se recusavam a aceitar suas doutrinas. Sim. Passamos para a igreja de Filadélfia, de 1798 a 1844. 1798 por quê? Quando houve, de acordo com Apocalipse capítulo 13, falaremos nos próximos estudos, uma ferida mortal a este poder, a esta igreja chamada Jezabel. Sim, quando Napoleão Bonaparte foi fazer o seu trabalho, cumprindo-se a profecia bíblica. A partir deste ano, meus irmãos, a história mudou radicalmente. A Bíblia começou a ser impressa, porque antes era proibida. Várias sociedades bíblicas começaram a surgir pelo mundo. Até 1844 d.C. Diz aqui Apocalipse 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Queridos, há uma porta que só Deus tem as chaves para abrir e ninguém pode fechar. Que só Deus tem as chaves para fechar e ninguém pode abrir. Do que isto se trata? Apocalipse 3, verso 8 diz: conheço as tuas obras, ó igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diante da igreja de Filadélfia, de 1798 a 1844, Deus colocou uma porta aberta. Que porta aberta é essa? Que só Ele pode abrir e ninguém pode fechar. E que só Ele pode fechar e ninguém pode abrir. Vemos aqui, amados irmãos, que esta porta é a que dá acesso ao trono de Deus no lugar santíssimo. Isso quer dizer que de 1798 a 1844, a igreja de Filadélfia, Deus estava preparando uma porta que só Ele pode abrir e que só Ele pode fechar. Confirmando, Apocalipse 15, verso 8. O santuário no céu se encheu de fumaça e ninguém podia penetrar, ninguém podia entrar, ninguém podia abrir a porta. Está falando do santuário celestial, queridos irmãos. Sim. Agora, a partir de 1844, Deus abre a porta. Conforme vimos lá Daniel capítulo 7, versos 9 e também o verso 13. Que o Filho do Homem veio com as nuvens, não para a terra, mas dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele para começar a obra da expiação. É esta porta que dá acesso ao lugar santíssimo que havia sido preparado no tempo de Filadélfia e que foi aberta a partir de 1844. A igreja de Laodiceia, Deus falando à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando a Bíblia diz o princípio da criação de Deus, não está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado, porque Jesus não foi criado. Todas as coisas foram feitas por meio dele, diz o livro de João, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Agora, queridos, Jesus está falando para o nosso tempo. Desde 1844, estamos vivendo no tempo de Laodiceia, em que está decorrendo um juízo no céu. E Jesus olhando para esta geração do dia da expiação, Jesus diz: eu sei as tuas obras, que em meio ao juízo que está acontecendo, não és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Jesus está dizendo: eu prefiro que você tome uma posição. Ou você é de Deus, sendo quente, vibrante, vigoroso, pronto a servir-lhe de todo o coração, pronto a ir a qualquer lugar. Ou você é frio, você não é de Deus, mas morno, eu não posso aceitar. Jesus diz: oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio, nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, o que é isso? Não ser nem bom cristão, que busca o Espírito Santo, que busca a consagração, mas também não é um bom mundano. É um cristão mais ou menos comprometido com Deus, mas também comprometido com o mundo. A mornidão, queridos, assola a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu pergunto, a igreja de hoje, quando digo igreja, estou falando de todas as denominações cristãs, tem falta de alguma coisa? Carros, nós temos. Televisões, nós temos. Rádio, nós temos. Publicadoras, nós temos. Aviões, algumas denominações têm. Há muita riqueza, há muita glória, boa música, orquestras, tudo isso é maravilhoso. Mas Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado com todas estas coisas? És um miserável, és um pobre, cego e nu. A pobreza espiritual, a cegueira espiritual, a nudez espiritual que Adão e Eva sentiram quando abandonaram o caminho do Senhor. Esta condição da igreja cristã hoje gaba-se de ter tudo, mas não consegue cumprir a missão. Queridos, os apóstolos, sem carro, sem avião, sem televisão, sem rádio, sem internet, levaram a mensagem para várias partes do mundo. Mas hoje, tendo tudo isto, nós não conseguimos fazer muita coisa. Isto é terrível. Jesus continua. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Jesus se apresenta como um mercador. Vinde comprar ouro de verdade, riqueza de verdade. Não uma riqueza que apodrece, ouro provado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestidos brancos, para que te vistas. Jesus está oferecendo vestidos brancos, que é a pureza de caráter, a pureza de coração, a pureza de mente. E não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas a visão espiritual que perdemos pela contaminação do pecado deste mundo. Jesus está aqui trazendo as suas mercadorias. Está alguém disposto a comprar? O mais lindo e engraçado ao mesmo tempo é que não precisamos de dinheiro para comprar essas mercadorias. É de graça, amados irmãos. Verso 19. Eu, diz Jesus, repreendo, castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus quer que você seja zeloso e arrepende-se. Volte ao primeiro amor. Volte a ser quente, não morno, nem frio. Volte a ser quente. Arrependa-se. O verso número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus não pode te obrigar a aceitar isto. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não existe a maior nem melhor expressão de amizade entre duas pessoas que vê-las ceando, que vê-las comendo juntas. Jesus quer ter esse relacionamento contigo. Jesus quer ter essa amizade contigo, amado irmão. Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Vimos hoje mais uns 7 para o fim. As 7 igrejas. Estamos vivendo na última igreja, não há outra. É interessante, amados irmãos, quando nós estudamos as profecias. Estamos vivendo sempre no último de todas as sequências de uma profecia. Estamos vivendo na última igreja das 7. Estamos vivendo nos pés da estátua de Daniel 2. Estamos vivendo na última festa, entre aspas, que é a expiação, porque depois vem os tabernáculos, já será no céu. Queridos, nós estamos no fim. A profecia nos diz isso. Nós estamos no fim. O próximo evento que aguarda a humanidade, que aguarda a experiência do povo de Deus, é o novo céu e a nova terra.
convido você a permanecer fiel nesta promessa. Venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus, por estudarmos mais uma sequência de 7 que nos leva ao fim. E sabemos aonde que estamos. Sabemos que Cristo logo voltará para nos levar ao descanso eterno. Pai, nossos corações anseiam. Abrimos agora as portas dele de par em par, para que possas entrar, realizar seu trabalho em nossa vida, purificando-nos de toda a contaminação, para que sejamos nova massa e que sejamos transformados, sejamos consagrados, preparados para o encontro consigo. Abençoa-nos, Pai. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa guiar-nos, acompanhar-nos. Nos vemos no próximo episódio aqui no canal.